É um versículo muito conhecido dos irmãos. Isaías capítulo 49. Os Ivânia que de vez em quando falava esse versículo aqui, o versículo 15. Amém, irmãos? Os irmãos oram pela nossa irmã diaconisa Cristina, está um pouco enferma. Amém. Isaías 49, versículo 14. Versículo 15, desculpa. Isaías 49, versículo 15. Amém? Muito bem, está até aqui, né? Muito bem. Eu vou ler aqui na minha tradução. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Não tem nenhum amém? Deus está dizendo que não vai esquecer de você, você não diga amém? Vou repetir. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém. Ele vai falar sobre mulheres que deixaram marcas, mulheres inesquecíveis, mulheres que deixaram um legado, que foram exemplo, mas também de mulheres que não podemos lembrar, embora Jesus faz referência dessa mulher, a gente vai ver aqui. Mas o que ela trouxe de importante para nós? Qual o legado que ela deixou? E eu pergunto você, mulher, você vai ficar com qual das duas? Aquela que deixou um legado, deixou um nome na história, como uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, ou uma mulher que deixou só decepção? Passou e não deixou um legado de coisas boas. Como será a sua história daqui a alguns anos? O que você vai deixar como legado, você, mulher? Observe bem que o profeta, ele começa dizendo: pode uma mulher esquecer. É algo assim, que se uma mãe esquecer de um filho, uma mãe desprezar um filho, uma mãe rejeitar um filho, é algo que você pensa assim: isso é impossível. Mas é possível. Hoje nós temos visto crianças sendo mortas por causa de uma mãe negligente. Uma mãe que se apaixonou por um homem, o homem não gostou do filho pequeno, o menino começa a perturbar: vamos tirar esse filho, esse menino da cena. E a mãe concorda. Isso já aconteceu. Uma mãe que sai e deixa o filho trancado do carro lá e esquece o menino, daqui a pouco o menino está morto dentro do carro lá. Uma mãe que de repente esqueceu o filho lá brincando com um balde de água, agarrando uma bacia de água, acabou o menino pequeno, vacilou, o menino se afogou. Uma mãe vacilante, que não está atenta aos movimentos do seu filho. Nós teríamos tantos assuntos para falar sobre essa questão. E eu vi uma especialista esses dias falando sobre a mãe que trabalha. Eu achei interessante. E ela disse: nada de errado, a mãe precisa às vezes trabalhar para ajudar na manutenção da casa. Mas a mãe que vai e deixa o filho sem proteção, ela pode crescer intelectualmente, ela pode crescer, prosperar financeiramente, mas ela vai deixar para trás
uma criança que cresceu sem um carinho, sem o embalo do colo. É interessante essa expressão de Isaías. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus está dizendo: você pode errar, falhar, pecar, você pode fazer o que você quiser. Você pode até me acusar de que eu te abandonei, de que não fiz nada por você. Você pode ir, como diz Chile Carvalhais. Mas quando você voltar, mesmo capengando, chorando, cheio de carrapicho, cheio de dores, eu vou te receber. Eu vou te receber e vou te ajudar a te levantar, a crescer e a prosperar. E aí Jesus, em Lucas, lá no capítulo 17, 32, ele diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu estava meditando, a única referência que nós temos a respeito dessa mulher é ela saindo de Sodoma e Gomorra com o seu esposo Ló, a família. Porque Deus estava determinado a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe por causa de quê? Por causa do pecado, que chegou de uma forma terrível diante das narinas de Deus, a ponto de Deus ficar indignado com aquelas cidades. Eu vou destruir. Deus aparece a Abraão e diz: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tem cheirado mal às minhas narinas. Chega. E Abraão se lembrou, Roberto, que Ló estava lá, Domingos. Ló era sobrinho dele. Senhor, e começou a conversar com Deus: mas se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir, matar os 50? Não. Se tiver os 50 eu não vou destruir. Se tiver 40 também não. Se tiver 30 eu não vou. Se tiver 20 não vou. Só tinha Ló. E por conta da oração intercessória de Abraão, eu faço por você todos os dias, oração intercessória, Deus diz: tá bom, Abraão, eu vou pelo menos tirar Ló e a família. E aí os anjos chegam lá na casa de Ló. Foi uma luta para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, aquela luta que nós temos de sair do mundo. Hoje é domingo, mas eu estou com vontade de ir para a igreja. Não estou com vontade, eu estou com... Tenha vontade, venha. Luta, irmãos. Você está fazendo falta durante a semana, no escudo terça-feira, no escudo de quinta, na escola dominical. Você é crente na igreja congregacional. Você precisa estar aqui. E aí então Ló, envolvido até o pescoço com Sodoma e Gomorra, juntamente com a esposa, que nem nome aparece, Sumaia, o nome dela, nem nome. E aí de repente os anjos chegam e dizem: escapa-te para tua alma, está chegando a hora do fogo descer, vamos embora. Será por que, Débora, que Jesus falou assim: lembra-te da mulher de Ló? Por que a demora de sair de Sodoma e Gomorra? Eu estava entendendo alguma coisa. A mulher, quando chega diante lá no banheiro para tomar banho, é 2 horas. Pronto, aí vai para o quarto. Aí pronto, aí não sai. Até arrumar esse cabelo, até passar se arrumar direitinho, o homem já se arrumou, já está lá esperando. Eu não sei se acontece, eu não estou aqui, viu, Luzivan? Não sei se acontece lá. Roberto deu um sorrisinho assim meio: fala, Senhor. Os homens estão falando: fala, Jesus. Só um, pai. Não fala não. Mas por que Jesus falou assim: lembra-te da mulher de Ló? Por causa dela Ló quase ficou. Talvez foi ela que demorou a sair de casa, não queria sair. Não vou sair, não vou. E Ló: vamos, mulher, o anjo é Deus, vou.
E ela está se arrumando. Não, então espera um pouco que eu vou me arrumar. Pronto. Aí arruma a mala. E Deus está dizendo, não tem mais tempo para isso. Nós não temos mais tempo para isso, para andar se arrumando demais. Agora é tempo de buscar a Deus de verdade, de ralar o joelho de verdade, tirar esta maquiagemzinha do rosto e enfiar a cara no pó. É isso que nós estamos precisando. Então Jesus fala assim, Jesus disse que deveríamos lembrar da mulher de Ló. Para quê? Para não fazer o que ela fez. O que ela fez? Olhar para trás. Quantas das vezes nós fizemos isso? Estamos fazendo isso, sempre olhando para trás, sempre com saudade de Sodoma e Gomorra, do capeta do São João, das bandas de forró, das barraquinhas e outras coisas mais. E às vezes a saudade é tão forte que é irresistível. Eu me lembro uma vez, tem anos isso, não vou falar o nome da santa, nem está mais por aqui pela Barra. Estava vindo, encontrei ela, morar por aí, encontrei ela, estava no dia 23, foi uma coincidência do dia de domingo, e eu estava vindo, e ela estava, como é que dá a expressão? Cadê Leidiane, cadê Débora, cadê as pessoas, as mulheres? Estava, como é que dá a expressão? Estava uniformizado de curuzu, mas tem uma outra expressão, não é, Wesley? De curuzu. Eu parei assim, vai dizer, ô minha irmã, paz. Eu estava indo para o culto, ela estava indo para o curuzu, de vermelho e preto. Eu digo, desgraça, como diz o outro, dia de domingo, hora do culto, a mulher está indo ver o curuzu. A conclusão foi triste. No final, começou prosperando bem o comércio, acabou tudo. Deus nos dá para nós vir adorá-lo, agradecer, exaltar o teu nome. Na medida que eu vou crescendo, eu vou me doando para Ele, agradecendo a Ele. Eu louvo a Deus porque quando nós começamos aqui, tudo era pobre como eu. Eu continuo pobre, mas graças a Deus alguns irmãos aqui prosperaram. Deus abriu as portas e é Deus. Se não é Ele, a gente pode ir até algum lugar, mas não vamos chegar a um lugar de sucesso, um lugar de prosperidade. Tudo é Deus. Então Jesus falou, lembra-te da mulher de Ló, para não fazer o que ela fez. O que ela fez? E eu pergunto a você, o que é que você está fazendo? Quando eu me refiro ao que é que você está fazendo, o que você está fazendo no reino de Deus, mulher, na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Qual o seu papel? Qual a sua função? Sabe por quê? Jesus fez essa advertência porque ela olhou para trás. Está lá em Gênesis 49. Seu ato foi uma desobediência à ordem do anjo do Senhor, e também porque estava saindo de Sodoma. Mas ao olhar para trás, demonstrou interesse, ou seja, seu coração ainda estava nas coisas do mundo, de Sodoma e Gomorra. Mas é muito fácil para a gente chegar aqui e acusar a mulher de Ló que nosso coração está preso no mundo, quando nós também estamos com o nosso coração preso no mundo. Quando nós cedemos aos nossos apetites carnais, quando nós cedemos o apelo da nossa carne, dos nossos desejos, e largamos Deus de lado, as coisas de Deus de lado. Esta mulher não nos deixa saudade. Ainda há quem diga, eu já vi um pregador falando que ela foi para o céu. Você não vai encontrar essa mulher lá no céu? Se eu chegar lá, não é possível, porque eu lutando para chegar lá, Luzivana, viu Elisa? E essa mulher está lá?
Não é possível. Mas se tiver, é coisa de Deus. Ele diz o seguinte, o pregador: ela se transformou numa estátua de sal, mas o Espírito subiu para onde? Eu não sei, só Deus sabe. Então ela, de tanto estar com o coração no mundo, em Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Em uma estátua de sal. Não deixou nenhum legado, não deixou nada que pudesse ser exaltada aqui na terra. Mas nós louvamos a Deus que Deus também, através de sua palavra, nos mostra tantas mulheres que deixaram grande legado. Está na palavra do Senhor. Débora, ali é Débora, Abigail, Ana, Eunice, Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana e tantas outras mulheres que foram, mas deixaram na história o nome de uma mulher de Deus, de uma serva do Senhor, daquela que quando partir alguém vai dizer: rapaz, que mulher de Deus era aquela. Você quer ver uma coisa? Lá em Marcos, no capítulo 14, versículos 3 a 9, a gente vai ver uma história. Jesus chega em Betânia. Eu vou cortar aqui por causa do tempo. Chega em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, que era leproso. E enquanto ele estava lá, chega uma mulher com um perfume caro. Então derramou aquele perfume aos pés de Jesus, e diz o texto que ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Observe bem que Jesus traz uma observação extraordinária. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Mais 2000 anos se passaram daquele evento, e hoje, 2025, nós estamos falando dela, do legado dela, da atitude dela, da ação dela. Ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. Vamos fazer como eu que fiz uma vez. Eu criava uns galos, já falei para os irmãos aqui, de novo essa história, é bom falar, uns galos de raça. E aí tinha um lá, rapaz, um era terrível, o bicho era brigão, já com o pé quebrado, a cabeça toda arrebentada, mancando. E ele brigava e não deixava ninguém, os outros frangos sossegados. A cabeça da mãe e a cabeça do elefante. Aí uma irmã, essa irmã já partiu para o senhor, chegou lá em casa: ô pastor, me arruma um franguinho aí desse, eu tinha bastante, dessa raça. Eu digo: ó, vou dar aquele aleijado, aquele brigão para ela. Uma serva de Deus, eu deveria pegar um frangozinho bonito. Tinha. Eu peguei o pior, o que dava trabalho, o brigão. Você está entendendo? Muitas vezes é o que nós oferecemos para Deus, é o pior, é o resto. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus de primícias, Ele não aceita resto. Eu estava falando aqui na terça-feira, não sei se foi terça-feira, eu estou com 63 anos, eu já cantei no mundo, já fumei, já bebi. Agora o restante que eu tenho de energia, de força, é para Deus agora. O que eu tinha de melhor na juventude eu dei para o diabo, para o mundo, mas pelo menos o que sobrou, deixa eu dar o melhor para Ele, dar o melhor de mim para Ele. E muitas vezes nós somos tão ingratos. Deus nos abençoa com o dia, com a saúde. Os irmãos sabem disso. Deus tem abrido portas maravilhosas para a sua vida. Você tem prosperado, tem crescido. Até o seu nome tem crescido. E o nome do Senhor, para onde vai? Para onde é que nós estamos levando o nome do Senhor?
É o próprio Jesus quem dá testemunho desta mulher que deu mau exemplo a Sodoma e Gomorra. É o próprio Jesus que dá testemunho dessa mulher que agiu com amor. Jesus disse que o bom exemplo da mulher que ungiu os pés de Jesus deveria ser contado e lembrado por todos os lugares que o Evangelho fosse anunciado. E é isso que nós estamos fazendo, testificando que é possível sim dar o melhor que nós temos para Ele, que é possível sim fazermos alguma coisa para alegrar o coração dEle, para ouvir da parte dEle as palavras que Ele proferiu para esta mulher, e para aqueles que estavam presentes. Observe que naqueles dias de Jesus, a mulher não tinha reconhecimento das pessoas. As mulheres eram desprezadas, não eram reconhecidas. Agora passou a ter o apoio do Senhor Jesus. Agora imagina que aquela mulher que era até então desconhecida, passou então a ser conhecida durante toda a sua vida, até chegar a nós. Como é que as pessoas lá fora estão te conhecendo, mulher? Como mulher de Deus? Está se comportando como uma mulher de Deus? Lá nas conversas do WhatsApp, na roda com as colegas, como é que tem sido a conversa? Conversa de mulher de Deus, de serva de Deus? E aí a gente pensa que as pessoas não observam. As pessoas tanto observam a nossa dedicação, nosso amor, nosso carinho, como observa o nosso desleixo para com as coisas de Deus. Eu me lembro que, para concluir, irmão Guilherme, ele morava ao lado de uma oficina no bairro Santo Agostinho, e era de segunda a domingo na igreja. E aí uma vez o rapaz da oficina falou: seu Guilherme, o que o senhor faz todo dia na igreja? Ele diz: o que você faz todo dia na sua oficina. Você ganha, você trabalha para quê? Para prosperar, para ganhar, não é? É. Eu busco a Deus porque eu preciso dele na minha vida espiritual, todo dia. A resposta: um homem leigo. No dia que você parar de trabalhar, no dia que você não trabalhar, você perde, você não ganha. No dia que eu não estudar, ler a palavra, no dia que eu não dobrar o meu joelho, não orar, desse dia eu perdi tudo. Pode ser que eu tenha ganhado dinheiro, alguma coisa, mas perdi tudo, que eu perdi a comunhão com Ele, com Deus. Se eu perdi a comunhão com Ele, perdi tudo. Tudo. Então, se você pensa que ninguém vê sua dedicação, saiba que Jesus te reconhece. Não se preocupe com o olhar das pessoas, se reconhecem ou não o seu trabalho, a sua dedicação. O mais importante é que o Senhor, Ele conhece e recebe a sua adoração. Entendeu, mulher? Amém? Não olhe o que as pessoas dizem, mas somente o que Jesus está dizendo para você. O que é que Jesus está falando com você? O que é que Jesus está falando com você, mulher? O exemplo dessas duas mulheres nos ensinam o que? Não fazer o que devemos buscar. Não devemos olhar para trás e nem para os outros, e sim para o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, Deus falando: olhai para mim todos os termos da terra e será salvo. Sabe por que das vezes nós estamos naufragando na fé? Porque estamos olhando para as pessoas, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam a teu respeito, a nosso respeito. O que as pessoas pensam a meu respeito, o problema delas. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Aí eu me preocupo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.